Texto dessa noite é Jonas, capítulo 3. Nós vamos continuar nossa série no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer clamar ao Senhor que o Teu Espírito, essa noite, use a Tua palavra para trazer fé e arrependimento aos nossos corações. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito, a gente abandonar os nossos maus caminhos e buscar o Senhor, a Tua face, o Teu perdão, a alegria de ter o Senhor como o nosso Deus. Só o Senhor pode fazer isso aqui essa noite, Pai. A gente quer pedir o milagre. O Senhor me ajude a ser fiel e a pregar com clareza e convicção. E que o Senhor também faça o milagre no coração da Tua igreja, dando fé e arrependimento onde é necessário, Pai. A gente pede que o Senhor faça tudo isso para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. O mundo, do jeito que ele existe hoje, vai deixar de existir. Quando Jesus voltar, esse mundo vai ser refeito com um nível de glória tal que nem as pessoas mais otimistas e criativas são capazes de imaginar. Do jeito que existe hoje, o mundo vai acabar. Ele vai ser melhor do que o jardim do Éden. Uma das coisas que vão deixar de existir no mundo é a existência do pecado. O pecado, ele está com os dias contados. E que dia maravilhoso vai ser o dia quando o pecado deixar de existir. Mas enquanto o pecado ainda existe, existe também uma atitude no coração humano que traz grande glória a Deus. E essa atitude espiritual é chamada de arrependimento. Vamos pegar o exemplo de Jó. Estava lendo o livro de Jó essa semana. E que coisa linda é essa reação no coração de Jó. Jó, como o peregrino no livro de John Bunyan, que está indo rumo à cidade celestial, Jó teve que atravessar o pântano do desânimo, subir o monte da dificuldade, ele teve que lutar no vale da humilhação.
A vida cristã não é fácil. E Jó sofreu aqui nesse mundo. Mas quando Jó teve uma visão da grandeza, da majestade, da santidade, do poder de Deus, olha como Jó reagiu. Olha o que ele disse ao Senhor. Jó 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se humilhou como uma criança diante de Deus. E você vê isso. Você lê sobre isso. E nossa fé é encorajada. Quando você vê essa realidade no seu coração, a sua fé é renovada no Senhor. Você vê que Ele está trabalhando em você. Quando Ele te coloca como uma criança e você vai arrependido até o Senhor. O arrependimento traz glória a Deus, porque Ele mostra que ter a Cristo é melhor do que os prazeres transitórios desse mundo. E nisso, Deus é glorificado. Sempre, essa troca entre Cristo e o pecado é uma troca que sempre vale a pena. É sempre melhor ter Cristo do que se entregar aos prazeres do pecado. O que o nosso texto essa noite fala é justamente sobre a beleza do arrependimento. O que é o arrependimento? Nós vimos no capítulo 1 a compaixão de Deus com os marinheiros. Nós vimos no capítulo 2 a compaixão de Deus com os Jonas. E agora, a gente vai ver nesse capítulo 3 a compaixão de Deus com milhares de pecadores arrependidos numa cidade chamada Nínive. Deus perdoa pecadores. Você ouviu isso? Deixa eu repetir. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele perdoa pecadores. O que a gente vai ver aqui em Jonas 3 é como esse perdão acontece. Como que Deus perdoa pecadores. E o texto faz isso respondendo a duas perguntas. Primeiro, o que tem que acontecer fora de nós para que Deus traga o perdão? E o que tem que acontecer dentro de nós para que Deus perdoe? O que tem que acontecer fora? O que tem que acontecer dentro? Para que você ouça de Deus: meu filho, minha filha, você está perdoado. O que tem que acontecer? Primeiro, fora de nós. O que tem que acontecer fora de mim para que eu seja perdoado? Quais são os instrumentos que Deus usa para estender o perdão até a mim? Primeiro instrumento que o Deus que perdoa pecadores usa é pessoas. Deus usa pessoas. Deus perdoa pecadores através de pessoas. Volta no capítulo 1. Vamos voltar no começo do livro. Eu vou ler de novo os dois primeiros versos. Jonas 1, 1 e 2. Olha o que o texto diz, depois a gente vai voltar para o capítulo 3. Jonas 1:1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora volta para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Você percebe alguma semelhança. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus não mudou de ideia. Pela segunda vez ele chama Jonas e envia Jonas a pregar a Nínive. Deus quer enviar a sua palavra às nações. Jonas 3 é um texto missionário. Deus envia pessoas para as nações para pregar a palavra dele. Deus podia ter enviado um anjo. Deus podia ter enviado uma pomba com um pergaminho no bico para levar a sua mensagem. Deus podia ter escrito nas nuvens a mensagem que ele queria. Ele podia fazer isso. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele não quer fazer isso. O plano de Deus é enviar pessoas às nações para mostrar quem ele é. Pessoas como instrumentos. Que privilégio. Que privilégio.
A gente poder ser usado pelo Senhor para levar a mensagem do Senhor. Por que Deus faz isso? Por que Deus usa pessoas? A Bíblia fala por quê. 2 Coríntios 4:7 tem um propósito. Por que Deus usa pessoas, vasos de barro? E o propósito é esse. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E Deus é glorificado quando vasos de barro levam o tesouro do Evangelho. E se Deus usou um profeta rebelde, teimoso como Jonas, Deus pode usar eu e você para levar a mensagem dele para as nações, para os nossos vizinhos. Deus não mudou de planos, mas a boa notícia é que Jonas mudou. Jonas mudou. Quando Deus disse no capítulo 1, Jonas se levante, vá a Nínive e pregue contra ela, Jonas foi na direção oposta. Mas agora, segunda vez, Jonas aprendeu a lição. Olha o versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Se essa obediência foi do coração ou não, são cenas do próximo capítulo. Mas Deus planejou o que Jonas ia fazer, Deus planejou que ele ia pregar, Deus planejou que Nínive ia ouvir e aconteceu o que Deus planejou. Porque os planos de Deus nunca são frustrados. Jó está certo, Jó tem razão. A vontade de Deus sempre é feita. É perda de tempo lutar contra a vontade de Deus. Se você está aqui hoje e você está sendo Jonas do capítulo 1, essa noite é a segunda chance que o Senhor está dando para você ser o Jonas do capítulo 3. Para você ouvir a palavra do Senhor e obedecer com fé o que o Senhor fala na palavra dele. Essa é a chance que o Senhor está dando. Não existe nada melhor para a nossa vida. Nada melhor do que fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Instrumento número 1, Deus usa pessoas, como eu e você. Deus perdoa pecadores por meio de pessoas. O segundo instrumento que Deus usa é a palavra. A palavra. Deus perdoa pecadores através da palavra. Versículo 2. Volta para o versículo 2. Vá, que ele está dizendo para Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela o quê? A mensagem que eu lhe darei. Deus nos chama a falar em nome dele. Mas o que a gente fala em nome dele é o que Deus falou para a gente falar. É isso que a gente faz. Que coisa terrível. Terrível é tanta gente no mundo dizendo que fala em nome de Deus coisas que Deus não falou para eles falarem. Mas não é isso que a gente é chamado a fazer. A nossa missão e a missão de Jonas não é criar uma mensagem, mas é pregar a mensagem. A mensagem que Deus nos deu na palavra dele. E Deus dá o conteúdo da mensagem. Olha o versículo 3 e 4. Deus dá o conteúdo. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando. E aqui é a mensagem de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem que Deus deu para Jonas foi uma mensagem de julgamento. O que Deus está dizendo que vai fazer com Nínive é exatamente o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Demolir, derrubar, destruir. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A missão de Jonas não é nada fácil. Olha o que o versículo 3 diz, que Nínive era uma cidade grande. 3 dias percorrendo. Se você recupera documentos, as escavações arqueológicas mostram que para você cruzar Nínive eram necessários 90 quilômetros. A cidade era grande, Jonas teria que andar muito. Mas essa não era a dificuldade de Jonas, esse não era o desafio. A dificuldade não era onde Jonas tinha que pregar, mas para quem ele tinha que pregar. Ele tinha que pregar para o povo de Nínive. E o povo de Nínive não era um povo pacífico. Nada pacífico. O Império Assírio, que a capital era Nínive, é considerado na história
um dos impérios mais violentos de todos os impérios que já se levantaram nesse mundo. O povo de Nínive era um povo cruel, brutal, sanguinário. Eles acabavam com as nações que eles conquistavam. Era muito comum, eles faziam com os inimigos deles, eles cortavam braço, perna, nariz, orelha, furavam os olhos, faziam uma pilha de corpos e tacavam fogo. Eles faziam isso de forma comum. Eles cortavam as cabeças dos inimigos, a amarravam em várias árvores espalhadas para colocar medo na população e evitar rebelião. O povo de Nínive era um povo cruel. Eles eram maus. Nínive não era um lugar pacífico para se pregar. Nínive era inimigo de Israel. Jonas não queria pregar em Nínive. Eles eram inimigos do povo de Deus. Ele não queria ir para lá, mas dessa vez, Jonas obedeceu. Deus falou, vai, e Jonas foi. E você sabe, assim como Jonas, que nem sempre é fácil obedecer a Deus. Não é fácil obedecer a Deus. Às vezes é muito difícil obedecer. Existe um risco, mas sempre é um risco abençoado. Obedecer a Deus é um risco abençoado. Deus prometeu, Ele prometeu, a palavra dele, que Ele vai estar com aqueles que andam em obediência, creem na palavra dele. Pode ser arriscado, pode envolver dor, mas é sempre bom obedecer a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê então, igreja, que o Senhor nos dê uma ousadia santa, zelo pelo Senhor e amor pelas pessoas, para a gente levar a mensagem de Deus, a mensagem do perdão do Rei. Deus perdoa pecadores e Ele faz isso de forma soberana. Amém, amém e amém. Deus salva de forma soberana. A gente viu semana passada, a salvação pertence ao Senhor, mas esse Deus soberano escolheu usar meios para levar a sua mensagem de salvação. E os meios que Deus usa são pessoas e a palavra. São os meios que Deus escolheu para salvar. E que privilégio maior pode existir na terra, nesse mundo, do que você ser um embaixador do Rei, embaixador de Cristo, e levar a mensagem de perdão. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas novas. Uma pessoa anunciando a palavra de Deus. Foi assim que você foi salvo. Se você hoje, aqui, essa noite, está em Cristo, foi assim que você foi salvo. Uma pessoa foi enviada até você e levou a palavra. É assim que todos, sem exceção, vão ser salvos no povo de Deus. Uma pessoa sendo enviada para pregar a palavra. É isso que precisa acontecer, fora de nós, para a gente receber perdão. Agora a pergunta é, a segunda pergunta do texto. O que tem que acontecer dentro de você? Qual que é a exigência que Deus coloca diante dos homens para Ele perdoar? O que tem que acontecer dentro de você para que Deus fale, você ouça, meu filho, você está perdoado? Deus exige duas respostas. A primeira resposta é a fé. Deus perdoa por meio da fé. Vamos ler o versículo 4 e 5 de novo. Olha o que acontece. O versículo 4 diz que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Olha isso. Versículo 4, 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus. O que aconteceu entre o versículo 4 e o versículo 5? O que aconteceu foi o Espírito Santo. O que aconteceu foi a obra do Espírito Santo, o milagre do novo nascimento. Deus concedeu fé. A palavra foi pregada e ela caiu em solo fértil. E o que nasce quando o solo é fértil? Fé. Nasce fé. Foi isso que aconteceu nesse povo pagão. Os ninivitas creram em Deus. A pergunta para cada um de nós é: como você tem respondido à palavra de Deus?
Como que você responde à palavra do Senhor? É isso que Jonas 3 está perguntando para cada um de nós. Eles ouviram um sermão de uma frase e eles creram na palavra de Deus. Quantas pessoas ouvem dezenas, centenas de sermões e continuam sem crer na palavra do Senhor? Os ninivitas creram em Deus. E é isso que precisa acontecer. O povo de Nínive, eles acreditaram realmente que a mensagem pregada era uma mensagem verdadeira. Eles acreditaram. Deus vai destruir essa cidade. Foi isso que eles fizeram. Eles responderam à palavra de Deus com fé. Foi isso que aconteceu naquela cidade. E a resposta foi imediata. Se por um lado é impossível agradar a Deus sem fé, por outro lado, com fé, Deus se agrada. Deus se agrada. Quando Deus vê um coração com fé, isso agrada ao Senhor. Há esperança para Nínive e há esperança para pecadores que respondem com fé. Essa é a mensagem que o Senhor nos dá aqui. Você crê? Você tem fé? Você crê na palavra de Deus? Onde há fé, há esperança. Mas a fé, ela é sempre, sem exceção, sempre acompanhada de uma outra reação espiritual. A fé é um lado da moeda. Quando você vira a fé do outro lado da moeda, existe uma outra realidade espiritual, chamada arrependimento. Arrependimento. Eles sempre estão juntos. Onde você encontra um, você encontra junto o outro. O que tem que acontecer então dentro de nós? Primeira resposta, fé. Segunda resposta, arrependimento. Deus perdoa pecadores por meio do arrependimento. Arrependimento não é um assunto muito popular. Eu estou ciente disso. Não é muito popular. Mas é muito, muito importante. Ao ponto do Senhor Jesus ter dito em Lucas 13: se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Diante dos judeus, falando sobre tragédias, essa foi a mensagem do Senhor Jesus. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Então você precisa se perguntar, todos nós, eu me arrependo? O arrependimento é uma marca da minha vida? O arrependimento é difícil. O arrependimento é muito difícil. Muitas vezes se arrepender envolve perder coisas nesse mundo, nessa vida. Envolve você abandonar coisas nesse mundo, nessa vida. Mas eu quero lembrar você o seguinte: o que você tem que deixar para andar em arrependimento não se compara ao que você ganha. Não dá para comparar o que você ganha quando você se arrepende. Porque quando você se arrepende, você ganha Cristo. Não tem nada melhor do que amar Ele, confiar nele, obedecer a Ele. Não tem nada melhor nesse mundo. Arrependimento é difícil, mas aqueles que andam nesse caminho são abençoados. Felizes são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Não tem nada melhor do que você ter certeza absoluta que Deus perdoou você dos seus pecados. Não tem nada melhor. E Deus perdoa pecadores através do arrependimento. Vamos continuar no versículo 5. Olha o que o versículo 5 diz. Os ninivitas creram em Deus. Agora vem os sinais de arrependimento. O que eles fazem? Versículo 5. Eles proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Nínive está se humilhando diante de Deus. Eles entraram num estado de lamento, uma tristeza santa por causa do pecado. É isso que o jejum e o pano de saco são. O pano de saco era um tecido grosso, geralmente feito de pele de cabra. Era desconfortável você usar um pano de saco. O que eles estão fazendo aqui é usando esse tecido de pele de cabra, esse desconforto, dizendo que eles estão rejeitando, um sinal, que eles estão rejeitando os confortos do mundo. Quando eles estão jejuando, o que eles estão fazendo? Eles estão experimentando o desconforto da fome.
O que essa cidade inteira está mostrando para o Senhor é que eles estão abandonando os confortos desse mundo para buscar o conforto do perdão do Senhor. É isso que eles estão fazendo aqui. E esse arrependimento não foi localizado. Não foi uma casa inteira que se arrependeu. Não foi um quarteirão inteiro que se arrependeu. Nem foi uma vila inteira que se arrependeu. O texto diz que todos, a cidade inteira, do maior ao menor, andaram em arrependimento. Buscaram o Senhor em arrependimento e fé. O versículo 6 fala em mais detalhe o que o maior deles fez, o rei. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Esse é o rei pagão de Nínive. O rei que ordenava a execução de pessoas inocentes. O rei que adorava outros deuses. O rei que não lia a Bíblia, não orava, não amava o Senhor. Um homem de vida imoral, mundano, vivendo longe do Senhor. Mas a história dele muda. Como que a história dele muda? Deus envia uma pessoa, Jonas, essa pessoa prega a palavra. O rei ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus joga o rei no chão. Ele se levanta do trono, tira o manto real, se veste, pano de saco e se senta sobre a cinza. Por quê? O rei de Nínive saiu do trono dele para mostrar que ele entendeu que ele é, no máximo, um rei. Mas ele não é o rei. O que ele está fazendo aqui é se humilhando diante do rei dos reis. É isso que o rei de Nínive está fazendo. Há esperança para aqueles que estão longe do Senhor. Há esperança. Se esse é o seu caso, há esperança. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. Há esperança para os pecadores que se arrependem. E olha o que o rei faz em seguida. Ele faz uma proclamação, um decreto para todo o povo. Versículo 7. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. 40 dias de jejum e oração. Essa foi a proclamação na cidade. Nem os animais escaparam. Nem os animais escaparam. Mas como assim os animais? Os animais eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles não pecam. Eles não são seres morais. O que esse rei está fazendo? Isso não é exagero? Isso não é exagero. Isso é conversão. Salvação. Pecados contra um grande rei exigem grandes atos de arrependimento. E é isso que está acontecendo aqui. Um arrependimento com profundidade, altura, comprimento e largura. É isso que está acontecendo na cidade de Nínive. Aonde quer que eles olhem, eles vão ver os sinais de lamento, arrependimento, humilhação. Se eles estão em casa, família deles, todo mundo, pano de saco. Olha a mesa e não tem café da manhã, não tem almoço, não tem janta. É só jejum, é só estômago roncando. A gente vai se humilhar diante de Deus. Eles acreditaram que a mensagem era verdadeira. Os animais em casa, pano de saco. Os animais do campo, pano de saco. A cidade inteira passando fome de propósito, pano de saco. Se humilhando diante de Deus. Todo ser que respira, ele vai se humilhar agora diante do Senhor. Agora, se cobrir de pano de saco é um símbolo externo de arrependimento. Mas isso não é suficiente. Como nenhuma lágrima é suficiente. Mais coisa precisa acontecer. Mais coisa dentro de nós precisa acontecer. Esses sinais externos, eles têm que ser confirmados por uma transformação interna. O espiritual tem que acontecer aqui. E é isso que acontece
nesse texto, é isso que está acontecendo em Nínive. Para quem eles clamam? Eles não clamam para Jonas. Eles não clamam para os reis das outras nações. Olha o texto no versículo 8. Eles clamam para quem? Eles clamam a Deus. Porque eles entenderam que foi contra Deus que eles pecaram. Foi assim que Davi orou, não foi? No Salmo 51. Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O homem se envolveu num assassinato, adulterou com uma mulher, e foi isso que ele falou: pequei contra ti somente. Por quê? Porque ele entendeu que todo pecado é primeiramente, contra Deus. E é isso que aconteceu em Nínive. Eles entenderam, foi contra Deus. O arrependimento verdadeiro, ele envolve essa tristeza santa, não por causa das consequências para a nossa vida. Ele envolve essa tristeza santa por causa das consequências, a ofensa que isso causou a Deus. Essa é a marca do arrependimento verdadeiro. Essa tristeza, porque o nome santo de Deus foi ofendido com o meu pecado. Agora, o arrependimento verdadeiro tem mais um efeito no coração de todo pecador arrependido. Olha a última frase do versículo 8. Olha o que a última frase diz. Deixem os maus caminhos e a violência. Deixem os maus caminhos e a violência. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro sempre afeta a nossa vontade. Afeta a nossa mente, afeta nossas emoções e afeta a nossa vontade. Aquele que se arrepende, ele muda de direção. É como a gente leu aqui, a Confissão Batista de Londres. Olha o que nossos irmãos batistas escreveram. O pecador, quando ele se arrepende, quando ele recebe essa graça evangélica, como eles chamavam, a graça do arrependimento, o que acontece? Ele ora por perdão e, abre aspas, com o propósito e empenho de caminhar diante de Deus de modo agradável em todas as coisas, com auxílio do Espírito Santo. Ele tem esse empenho de andar de modo agradável diante do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. O pecador arrependido, ele muda o estilo de vida dele. Ele é diferente. A vontade dele é diferente. Pega o exemplo de Zaqueu. Lembra Zaqueu? Lá no Evangelho de Lucas. Chefe do cobrador de cobradores de impostos. Ele era um homem odiado em Israel. Ele era um homem ganancioso. O Deus de Zaqueu era o dinheiro. Até que ele ouve falar que esse Jesus vai passar por lá. Zaqueu é baixinho, sobe numa árvore para ver Jesus passando. O que acontece? Antes de Zaqueu abrir a boca, quem fala com ele? Jesus. Jesus olha para Zaqueu, fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou na sua casa. Hoje. O que Zaqueu não sabia é que quando Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou na sua casa, Jesus também queria dizer: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou te salvar. Hoje você vai ser um homem diferente. E eles estão lá na refeição, na casa de Zaqueu. E Zaqueu está diante do Senhor. É a mesma coisa que aconteceu com Jó, quando ele viu a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor. A mesma coisa, Zaqueu estava diante de Deus. Em carne, Jesus. Zaqueu entendeu quem ele era e quem Deus era. O que acontece com Zaqueu? Ele se levanta e fala para o Senhor: Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O dinheiro não me controla mais. O dinheiro não é mais o meu Deus. Agora o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu extorquei alguém, eu vou devolver 4 vezes que eu roubei. Estou devendo 1.000, eu vou dar 4.000. Só para mostrar que o dinheiro não me controla mais. Porque agora o Senhor é o meu Deus, Jesus. Por quê? O pecador arrependido muda o estilo de vida dele, afeta a vontade dele. Agora, com o auxílio do Espírito Santo, ele quer caminhar em direção ao Senhor. E se você se arrepende, o que você pode ouvir é o que Jesus falou para Zaqueu. O que Jesus disse quando ele viu Zaqueu falando isso? Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Foi isso que Jesus disse
para Zaqueu. E é isso que Jesus pode dizer para você. Se você se arrepende dos seus pecados e coloca fé no Rei Jesus. Agora, olha como o rei termina o decreto dele. Ele termina com esperança também. Sempre há esperança para pecadores que se arrependem. Olha o versículo 9. Talvez, quem sabe, talvez, Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Essa é a esperança de Nínive diante dessa resposta deles. Agora, como que Deus responde a essa resposta de Nínive? Qual que é a resposta de Deus ao que Nínive fez? Olha o versículo 10. Quando os homens respondem à mensagem de Deus com arrependimento, Deus responde com perdão. Olha o versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha isso. O arrependimento envolve, sim, uma tristeza pelo pecado. Ele envolve uma tristeza pelo pecado. Mas esse não é o fim da estrada. Do outro lado do arrependimento, não está a tristeza, está a alegria. A alegria do perdão de Deus. A alegria de você saber que esse relacionamento foi restaurado entre você e Deus. A alegria de saber que o relacionamento mais importante da sua vida, entre você e Deus, foi restaurado. Porque Deus perdoa pecadores. Através da fé e através do arrependimento. Essa é a beleza do arrependimento. O Senhor viu que eles abandonaram os maus caminhos deles. E o Senhor abandonou o plano dele de destruir Nínive. Foi isso que o Senhor fez. Deus não mudou o caráter dele. Quem mudou de caráter foram os ninivitas. Deus continua o mesmo. Deus é santo e justo. Ele é misericordioso, compassivo, fiel. Deus é o mesmo. Quem mudou foram os ninivitas. Quando Deus viu que os ninivitas se arrependeram e creram, Deus perdoou. Deus teve misericórdia. Deus perdoou a grande cidade de Nínive, porque a compaixão de Deus é grande, grande. Por isso que sempre tem esperança daqueles pecadores que se arrependem. Igreja, o que vocês acabaram de ouvir aqui em Jonas 3 é o maior avivamento espiritual que já aconteceu na história do cristianismo. Nunca aconteceu nada igual como aconteceu nesses dias em Nínive. No capítulo 4, a gente vê que a população de Nínive era de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas. Dia de Pentecostes, quando Pedro estava pregando, 3 mil se arrependeram. Aqui em Nínive, 120 mil pessoas saíram das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a salvação. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando ela cai em solo fértil, perdão, alegria da salvação. Deus é compassivo. No capítulo 1, no começo do capítulo 1, o capitão do barco clamou por salvação. O que Deus faz? Deus salva. No final do capítulo 1, os marinheiros clamaram por salvação. O que Deus faz? Deus salva. Capítulo 2, Jonas clama por salvação. O que Deus faz? Deus salva. Agora no capítulo 3, Nínive, o rei Nínive inteiro, todo mundo, clama por salvação. O que Deus faz? Deus salva. Porque a salvação pertence ao Senhor. Quando pecadores se arrependem, chegam até Ele em fé, Deus perdoa. Deus é compassivo. Não há ninguém como o nosso Deus. E isso, meus irmãos, deve encher o nosso coração de esperança. Deve encher o nosso coração de esperança. Um avivamento sempre é possível. A gente não pode desistir de orar por um avivamento. Avivamento pessoal, onde a frieza começa a haver calor, fervor pelo Senhor, ódio santo pelo pecado. Amor pela glória de Deus. Isso é possível acontecer no seu coração e no meu. É possível acontecer um avivamento coletivo. Essa igreja inteira começar a exalar o aroma de Cristo. É possível. A gente não pode desistir de orar. Essa cidade inteira
É possível. Porque quando a palavra pregada cai em solo fértil, quando o Espírito Santo de Deus acompanha a palavra santa de Deus, o que pode acontecer? Avivamento. Vida. Pecadores são salvos e santificados. É isso que Deus é capaz de fazer. Essa é a especialidade de Deus. Trazer gente da morte para a vida. Só Ele pode fazer isso. Foi isso que Ele fez aqui em Nínive. Mas todo avivamento sempre inclui um arrependimento profundo dos nossos pecados. E uma busca pela face de Cristo. Sempre. Isso sempre precisa acontecer. Agora, preste atenção. Olha isso. A mensagem que Jonas recebeu foi a mensagem de julgamento. Não é isso? 40 dias, Nínive será destruída. Essa não é exatamente a nossa mensagem. A nossa mensagem inclui julgamento, mas ela inclui também graça. Ela inclui misericórdia. O Novo Testamento diz que a nossa mensagem está centrada em Cristo e Ele crucificado. Essa é a nossa mensagem. Olha o que aconteceu. O rei de Nínive se levantou do trono dele, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco e se sentou nas cinzas. O rei Jesus também levantou do trono dele. Ele levantou do trono dele. Ele tirou as suas vestes gloriosas, reais. Ele se vestiu de natureza humana. Ele veio até Nínive, esse mundo de pecado. E ele se humilhou. E se humilhou até a morte. E morte de cruz. Não por causa dos pecados dele. Porque Jesus não tem nenhum pecado. Ele não precisava se humilhar. Por que o Senhor Jesus se humilhou? Ele se humilhou na cruz por causa dos nossos pecados. Ele era puro. Ele era santo. Mas ele se humilhou porque ele estava representando o povo de Deus. Foi isso que aconteceu. Agora ele está na posição certa. A posição que ele sempre deveria estar. Exaltado no mais alto e sublime trono, de onde ele vai voltar para reinar. Depois dele ter conquistado a cruz, conquistado a morte, conquistado o nosso perdão. Igreja, não deixa Satanás enganar a gente. Nós temos a mensagem mais maravilhosa do universo. A gente tem a mensagem mais maravilhosa que existe. Deus perdoa pecadores. Deus perdoa pecadores. Se eles se arrependem, colocam a fé no Senhor, Deus perdoa. Deus é capaz de fazer isso. Como eu ouvi uma vez o pastor Joel Bick dizendo, e é a mais pura verdade, eu nunca ouvi falar de Deus rejeitando um pecador arrependido. Eu nunca ouvi falar. Deus não rejeita pecador arrependido. Deus recebe, perdoa, lava, limpa. Tira o pano de saco e veste o pecador com vestes reais, mais alvas do que a neve. É isso que o Senhor faz. Quando você vai arrependido, cabisbaixo em direção ao Senhor, devagar, se arrastando, o que acontece é que Deus já está vindo em sua direção correndo. Igual o pai do filho pródigo. Deus perdoa pecadores. Deus é compassivo. Quando você se arrepende, Deus é misericordioso. Se você está pecando com dinheiro, se você está sendo ganancioso e mesquinho, o Senhor está chamando você a abandonar os seus maus caminhos e ser generoso e honesto e buscar o perdão do Senhor. Se você está pecando em imoralidade sexual, o Senhor está chamando você a abandonar os seus maus caminhos, buscar o perdão do Senhor, andar em pureza, santidade diante do Senhor. Se você está pecando com as suas palavras, mentindo, maledicência, o Senhor está chamando você hoje a abandonar os seus caminhos, buscar o perdão do Senhor, viver uma vida de santidade, olhando para a face de Cristo. Sem arrependimento não há salvação.
Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Mas onde há arrependimento, há perdão. Porque Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Tardio em se irar. Grande bondade e fidelidade. A palavra de Deus exige uma resposta. A palavra de Deus exige uma resposta. Não é só a gente ouvir, ela exige uma resposta. Qual foi a resposta imediata de Nínive? Fé e arrependimento. E o que Deus fez? Deus agiu com compaixão. Foi isso que Deus fez. Assim como Nínive, esse mundo vai ser destruído também. Esse mundo vai ser destruído. Eu não sei se em 40 dias, 40 anos, 40 séculos, eu não sei. Mas esse mundo vai ser destruído. Toda maldade vai ser julgada. Mas se você anda em arrependimento e fé, você está protegido. Você não vai ser julgado. Porque o rei tirou as vestes dele e foi humilhado. Pano de saco do pecado, humilhado no seu lugar. Você está protegido, você está salvo nesse dia. Mas para isso, Deus está chamando você a andar em arrependimento, fé diante do Senhor. Abandone os seus maus caminhos. E Deus promete agir com perdão. Porque Deus é compassivo. Porque Deus perdoa pecadores. Jonas 3 está chamando a gente a olhar para Cristo, para o trono da graça, e buscar a face dele, buscar o perdão dele. Eu queria fazer isso com vocês agora. Vamos orar. Buscar a beleza do arrependimento nos nossos corações. Vamos orar. A Bíblia diz que fé e arrependimento é um dom de Deus. É por isso que a gente ora. Vamos orar. Senhor, a gente quer clamar agora ao Senhor e pedir que o Senhor conceda, Pai, arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender, Pai. A vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. E é isso que o Senhor está nos chamando a fazer essa noite, através do povo de Nínive. Eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. O que a gente pede, Pai, é que o Senhor dê arrependimento através da pregação da Tua Palavra. Que a gente possa abandonar os nossos maus caminhos e clamar por perdão. Clamar que o Senhor olhe para a gente com misericórdia e compaixão. E a gente ora, Pai, com confiança, porque essa é a Tua promessa, que em Cristo há perdão para os pecadores que se arrependem. A gente pede isso no nome do Senhor Jesus. Amém.